A graça e a paz, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus, tudo bem? Hoje eu vou gravar num outro cômodo aqui, né? Aqui é a parte da cozinha da casa onde eu moro, né? E eu vou tentar fazer os vídeos. É que eu tenho que fazer uma pequena reforma aqui, tá? E por isso que eu não gravo em outros ambientes. E a sala aqui onde eu moro, irmãos, ela é um ambiente que entra menos barulho. Apesar de vocês ouvirem barulho aí, né, da rua, quando ecoa aí no vídeo, né, algum barulho. Mas assim, aqui a minha casa dá para se ouvir muito barulho, né? Então a sala aqui eu gravo porque é um ambiente que entra menos barulho. E a cozinha aqui se ouve mais barulho, né? Apesar do ambiente aqui da cozinha ser melhor para gravar porque é mais claro, né? O ambiente entra mais luz. Mas também em compensação tem muito barulho, por isso que eu gravo na sala. Mas eu vou fazer uma pequena reforma aqui, se Deus assim permitir, né? Porque se eu estiver vivo, porque a palavra da carta de Tiago diz, né? Porque a gente pode fazer nossos planos, tá, irmãos? Mas colocar Deus na frente. E lá diz assim, né? Que um cidadão um dia falou: amanhã eu vou para tal cidade, vou trabalhar, vou ganhar dinheiro, vou fazer isso, aquilo, e depois descansar. Aí a palavra diz, louco, né? Que num lugar de que diz, amanhã eu farei isso, farei aquilo, deveria dizer, se Deus assim permitir e eu estiver vivo, amanhã farei isso ou farei aquilo. Porque o que é a vossa vida? É um vapor que surge hoje e amanhã se dissipa. Ou seja, hoje nós sabemos que estamos aqui e amanhã. Porque todos nós vamos morrer um dia, irmãos. Isso é um fato, é uma verdade, a não ser que o Senhor Jesus volte antes e nos arrebate, né? Caso isso daí não ocorra, todos nós vamos passar pela passagem, pela morte, né? E não tem para onde correr, não. E isso pode se dar a qualquer momento, né? É que a pessoa se acha, né? Ela acha que com ela não vai acontecer nada, que, vira essa boca para lá, que vira essa boca para lá. Um dia a gente vai, pode ser amanhã, pode ser daqui 10 anos, daqui 30 anos, só Deus sabe, entendeu? Então a gente tem que estar preparado, não preparado assim a gente nunca tá, né, irmãos? Mas pode ser qualquer momento, ninguém sabe, de repente eu posso dormir e não acordar. E a palavra, muitos vai se escandalizar aqui, mas está escrito na Bíblia, tá? É alegria para o Senhor a morte de seus santos. Por quê? Porque vai para perto dele. Ele vai, venha meu filho, e vai deslivar desse mundo aqui. Nesse mundo aqui tem coisas que são boas às vezes, irmãos? Tem, né? A gente passa por bons momentos aqui com nossos familiares, com viagem, com diversão, sim. Mas é muito sofrido também, entendeu? A gente passa por muitas lutas aqui. Então, às vezes é um regozijo a gente partir desse mundo aqui, porque a gente não vai sofrer mais. Lá no céu, ao lado do Pai, não vai ter mais sofrimento, né? Seja quando a gente for pela morte ou pelo arrebatamento. Que é isso, a nossa cidadania não é daqui, a gente está aqui só de passagem. A cidadania do cristão, estou falando do cristão, tá? Porque o incrédulo, como que eu sempre falo na palavra, o lago de fogo foi preparado para o diabo e seus anjos, não para o ser humano, mas o ser humano vai lá por opção própria, por ele rejeitar a salvação e misericórdia e graça da parte de Deus, que Deus deu do seu filho morrer na cruz para pagar nosso pecado. Quando a pessoa rejeita isso, ela mesmo se direciona para o lado de fogo, entendeu? Então, por isso que eu falo, os cristãos vão para o céu, né? Aquele que crê, né? Verdadeiramente. Então, se o Senhor permitir, eu pretendo fazer, se der tudo certo, se a mão de Deus permitir, eu pretendo fazer uma reforminha aqui, melhorar aqui o ambiente. Eu gravo no meu quarto. Meu quarto tá teve uma infiltração aqui, né, irmão? Aí tá com as paredes manchadas, né? Tá feio. Aí para ficar gravando vídeo assim, fica feio, né? Então, e o ambiente do quarto também é bom para gravar, né? Eu vou melhorar ele, se Deus permitir, se eu ainda estiver aqui, né? Porque às vezes eu posso mudar daqui, não sei, o dia de amanhã, né? Então aí eu vou pretender fazer isso aí. E vou começar a sair para os lugares, perdão, irmãos, e gravar em ambientes abertos também, né? Mas isso para frente, tá, irmãos? Numa pracinha, bonitinho, vocês vão ver. Se eu vou fazer um lugar, vou fazer um vídeo bacana aí, né? Então
então, mas indo logo logo pro vídeo, né, pro assunto, em pauta, eu vi falar das emoções, né? Com o cristão, nós cristãos, não devemos viver por emoções. Por que eu estou falando isso agora? Porque diz em Hebreu que o justo, filho de Deus, viverá pela fé. E muitos estão se movendo pela emoção, deixando a emoção tomar conta. Diz que na palavra que o nosso coração é mais enganoso que tudo, é mais corrupto que tudo. Que a gente deve guardar o nosso coração, ou guardar a nossa mente. A mente aqui, quando a palavra fala de coração, ela fala de mente, tá? Da parte da alma, guardar da corrupção, guardar dos enganos, guardar como que eu posso dizer para vocês entenderem, irmãos? Guardar de tentação, de cair em tentação. A palavra diz assim que a gente deve nos afastar de toda aparência do mal. A aparência do mal, que nem o inimigo, o maior poder dele não está na força. Tem muitos demônios com muitos poderes, né? Mas a habilidade do inimigo, de Satanás, é o engano. A maior habilidade dele é o engano. Então ele derrubou Eva e Adão por engano. Então, né, a gente tem que estar vigilante e orar sem cessar. Orar sem cessar não é você ficar ajoelhado o tempo todo, tá? Você pode orar na sua mente, em qualquer lugar que você esteja. E está alicerçado nas escrituras. Porque as escrituras é que dá intimidade com o Pai. Então você fica mais sensível a ouvir a voz do Pai e tá alerta por meio do Espírito Santo de Deus, para a gente não ser enganado e não tropeçar e a aparência do mal a gente não se juntar aonde tem a aparência do mal, entendeu? Para fazer a gente se afastar. E às vezes a gente tem que se afastar, a gente tem que entender que tem que se afastar de pessoas, porque a palavra fala, provar os espíritos para ver se ele provém de Deus, né? Então quando a gente prova os espíritos, a gente só tem como provar os espíritos pelas atitudes. Quando você vê que a atitude da pessoa não condiz, que ela se diz cristã, que se diz de Deus, não condiz com o que a palavra te ensina, quando você lê a palavra, tem lugar que é difícil você se apartar das pessoas. Você tem que conviver com ela, mas se apartar, vamos supor assim, você está no ambiente com aquela pessoa, ela só fala coisas que a palavra diz que, por exemplo, coisas profanas, malícia, a palavra para o cristão isso não é legal. Então você sai dali daquele ambiente no momento, você se afasta daquela conversa, entendeu? Então, e alguns outros momentos que você convive com pessoas, por exemplo, no seu lar, na sua casa, se é seu familiar também é difícil, mas se é uma pessoa de amizade, você tem que saber quem você põe dentro da sua casa. Pessoas que te dão conselhos, que te botam para baixo, que a palavra fala para você faz isso, e a pessoa que se diz seu amigo, não, siga o seu coração, faz isso, faz aquilo, faz o que você tem vontade, faz o que te dá prazer. Essa pessoa não pode fazer parte da vida de uma pessoa cristã. Então você tem que se afastar desse tipo de pessoa. Deus tirou muita gente, afastou até da minha família. Não estou criticando ninguém da minha família, tá? Porque alguns da minha família podem ver o vídeo e ficar falando que eu mudei, que eu tô desprezando a família. Não estou desprezando ninguém. Não fui eu que me afastei, foi o próprio Deus que moveu a situação para afastar aquela pessoa que não está totalmente nos caminhos do Senhor, para ela também não me afastar, não que é a pessoa, porque é igual o viciado de droga, irmãos. Você está no meio de um viciado de droga, de um colega que é viciado de droga, que mexe com o tráfico, aí fala, ninguém leva ninguém para nada. Concordo, em parte não, mas incentiva, mas é igual assim, um artista que a gente gosta, lei de estar aí, tá vendo, irmãos, o que eu falo? Aí a televisão, a mídia dita muito modas, a gente segue modas, então é uma coisa que é influenciável, mesmo que muitos não admitam, que a pessoa não admita, fala, não, eu faço tudo que eu quero. Às vezes faz porque você quer mais, às vezes não, às vezes você é influenciado por modas, por mídia, por pessoas. A gente eu já fui influenciado, e eu admito, só que você tem que reconhecer isso, e a maioria não reconhece, fala, não, eu faço o que eu faço, eu faço o que eu quero,
nem todo mundo faz o que quer. Entendeu, irmãos? Às vezes a pessoa é influenciada pelo ambiente, porque assim, para ela estar sociável com aquelas pessoas, e aquelas pessoas elas andam daquele jeito, então para você ser aceito, você acaba entrando naquele meio que a palavra de Deus disse que é para você não estar. Por quê? Para você ser aceito, para você estar com pessoas. E para mim, eu digo para mim, tá? Eu prefiro estar sozinho, mas estar com Deus, porque eu não estou sozinho estando com Deus, do que estar com pessoas que vão me desviar do caminho do Senhor. Entendeu? Então isso é doloroso às vezes para algum, se apartar de pessoas. E isso eu estou falando, não sou eu que falo, tá? E muitos profetas que pregam aí no YouTube, que tem falsos profetas em todo lugar, tá? Tem dentro das igrejas, tem no YouTube, todo lugar que você anda tem bons profetas, verdadeiros e falsos. A quantidade de falsos parece que é a maior do que a quantidade de verdadeiros, infelizmente. Nos dias de hoje, Jesus avisou que ia ser assim, né, irmãos? Então, não liga o barulho não, tá? Aqui onde eu moro é assim mesmo. É porque é muito próximo aqui as coisas, então penetra barulho, né? Então, o que acontece, irmãos? Onde que eu tava? Deixa eu pegar, raciocinar aqui de novo, porque o pessoal fica gritando aqui, fala alto. Em vez de falar dentro da casa dele. Mas fazer o quê, né? Aí o que acontece, irmãos? Aí a gente acaba sendo influenciado, entendeu? Pelas coisas. Então a gente que é cristão, a gente tem que saber aonde que a gente anda, aonde que a gente pisa, não deixar os outros nos influenciar. Não é tratar mal as pessoas, deixar de cumprimentar, é não viver no meio que ela vive, entendeu? Mas isso é só um conselho, tá? Não é uma determinação. Já falei, e por novos inscritos aí, eu esqueci de abrir o vídeo, já fui com o assunto, né? Bem-vindo aos novos inscritos e avisar também para os novos inscritos que esse canal aqui, irmãos, não é um canal de massageio de ego, tá? E de estímulo. Eu dou estímulo, sim, mas mediante a palavra. Crê em Deus, as coisas vão melhorar. Se apegue com Deus. Deus vai fazer milagre na sua vida, Ele vai mover a situação para melhorar. Que todos nós cristãos vamos passar por dor, vamos passar por luta, isso é normal, para aperfeiçoar nossa fé, para nos amadurecer na fé, porque sem luta não tem vitória, irmãos. Então Deus precisa nos provar. Então, às vezes Ele permite a gente passar por um momento de perdas de familiares, que uma hora ou outra alguém vai embora, né? Para a gente treinar e suportar essa dor, né? A gente vai passar por um momento de doença na família, todos nós vamos passar, ou ninguém passa, vocês não passam, eu já passei, todos nós passamos, não só nossa doença particular nossa, mas de algum ente querido, né? Que você tem que correr, tem que tratar, tem que ajudar ele. Então lutas, todos nós vamos passar por tribulações, por dificuldade, mas a palavra de Pedro, carta de Pedro fala, se padeceis injustiça, se padeceis perseguição fazendo bem, bens-aventurados sois, porque assim estáis obedecendo e a glória de Deus está sobre vós. Agora não padeçais como homicida e como ladrão, entendeu? Que aí vocês já desagradam a Deus, aí a Deus já não vai estar com vocês, entendeu? Então tem uma passagem também que fala assim, ó. Muitas são as aflições dos justos, mas Deus o livra de todas. Então a gente tem que saber que a gente vai passar por aflição. Jesus não falou: no mundo tereis aflição? Tem de bom ânimo, eu venci o mundo? Nós somos mais que vencedores por meio de Cristo, não por nós mesmos, entendeu? Pela fé em Cristo, porque Ele nos dá força por meio do seu Espírito Santo que habita em cada um de nós crentes verdadeiros. Entendeu? Então, aí a gente busca a força em Cristo, mas não que a gente não vai passar por lutas, não vai passar por aflição, por tribulações, né? É Deus que vai nos fortalecer, entendeu, meus irmãos? Então, o que acontece? O meu canal vai ter esse tipo de estímulo, não vai ser coaching motivacional. Já aviso para os novos inscritos, para quem entrar no meu canal, não ficar achando que vai ter massageio de ego, vai ter sim. Quando a pessoa passar por dificuldade e eu souber, eu vou dar estímulo, eu vou dar ânimo, vou dar força mediante a palavra, tá? Creia em Deus, Deus está contigo, Deus vai te levantar. Assim como você tropeçou, Deus vai te reerguer de novo, vai te ressurgir da cinza, vai te dar força em Cristo,
vai te dar sabedoria, vai te dar discernimento para você saber lidar com a situação, lidar com as pessoas, como fazer as coisas da melhor forma. Nesse sentido, eu vou motivar e vou estimular, mas não massageio de ego, e vai ter também puxão de orelha, porque Deus, ele puxa a minha orelha. Primeiro a palavra vem para mim, depois eu compartilho com vocês. Então, para a gente olhar para dentro de nós mesmo, de dentro para fora, reconhecer nossos erros, para nós nos consertar, para agradar o nosso Pai. Porque se a gente fala que é cristão e continua fazendo mazelas, não estou falando que a gente nunca vai errar, tá? Aqui não é um canal também. As pessoas têm a mania de usar o subsídio, e quando a gente chama a atenção delas, ela fala, você está me julgando. Não, entenda, julgamento é uma coisa, repreensão é outra. Deus falou em Hebreus, na carta de Hebreus, leia lá. Não rejeitais a repreensão do Senhor e a disciplina do Senhor, porque Deus repreende a quem ama. Ele é como um pai. O pai não repreende o filho, não chama atenção, não põe de castigo como o filho é. É a mesma coisa para a gente, irmãos. Aí vocês não querem aceitar a disciplina e a repreensão? Ué, é normal. E às vezes Deus repreende diretamente, falando na sua mente, pela palavra dele. Você estuda a palavra, aí você erra, aí você lembra daquela palavra, é Deus falando, ó, você fez errado, aí ele está te corrigindo, entendeu? Ou às vezes ele usa um irmão para te repreender, uma pessoa, uma situação, entendeu? Deus usa tudo, ele move todas as situações, usa filmes, usa novela, Deus usou uma jumenta para falar com o Balaão. Se você não acreditar nisso, você está limitando o poder sobrenatural de Deus. Entendeu? Então Deus usa o que Ele quer. É só você estar alicerçado na palavra, estar com intimidade com Deus, buscando intimidade, buscando a palavra. A maior intimidade que o cristão tem é duas formas: é palavra e oração. Para você ter intimidade com Deus. Não adianta esses negócios aí que inventam aí nas igrejas. Ah, visão, falei com o anjo. Leia Colossenses. Eu pus aí o vídeo de Colossenses para explicar para você. Não acredite nesse negócio de culto dos anjos, de visões, que a pessoa está de balde inchado na sua carnal compreensão. Está escrito lá em Colossenses. Leia lá. Então, esses negócios, essa religião de espetáculo, está falando em Colossenses e Efésios, em Gálatas, leia lá a carta de Gálatas, Efésios, religião de espetáculo. Isso daí não vem de Deus, irmãos. Eu estou falando por bem de vocês, mas vocês se deixam enganar. Vocês acham que isso daí vem de Deus porque não lê a Bíblia? Tem que ler a Bíblia, irmão. A intimidade com Deus é ler na Bíblia. Isaías fala, meu povo é enganado e destruído por falta de conhecimento. Por quê? Porque tem preguiça de ir para a Bíblia. Ah, eu não tenho tempo. Eu falava a mesma coisa antes. As pessoas vinham falar para mim. Eu nunca me achei, irmãos. Eu já contei um pouco da minha história aqui. Falando no YouTube, pregando a palavra, nem ao vivo. Nunca me imaginei que eu ia... Mas as pessoas falavam, você tem o chamado de Deus. Aí eu não dava ouvido, eu escutava por educação, não retrucava nem nada, eu ouvia, né? Porque eu sempre fui muito educado, mesmo antes de ser convertido, né? Fazia meus erros, lógico, eu era falho. Estava desviado do caminho do Senhor, né? Desviado não, porque eu ainda não tinha contado o caminho, né? Eu não tinha achado o caminho ainda, mas tinha pessoas que sempre falavam para mim, olha, você tem uma luz, a luz de Cristo brilha em você. Aí eu falava, todos nós, né, e tal, isso, aquilo, né? Mas você tem um chamado especial, né? E eu ouvia, mas não dava nem bola, continuava a minha vida, né? Mas um dia Deus permitiu eu passar por vários sofrimentos, várias perdas, perda de familiares, perda de entes queridos, perda de emprego, perda de separação de cônjuge da minha esposa. Então Deus permitiu para mim acordar, para mim, porque Ele queria me usar e eu não estava enxergando. Aí de repente Ele fez essa obra, né? Por muita dor. Infelizmente a maioria de nós vai pela dor, não vai pelo amor, né? Bom seria se a gente fosse por amor, mas a maioria da gente vai por ser pela dor, né? A gente tem que, e muitos nem pela dor vão, infelizmente vão se perder, né? Então aí aconteceu isso comigo. E hoje eu estou aqui, ó, fazendo a obra do Senhor, né? Ele chamou para mim a minha obra por novos inscritos aí. Posso evangelizar incrédulo? Posso, mas a minha obra é para abrir os olhos da igreja. Tirar os enganos que as religiões pregam por aí, tá? Porque a palavra diz que a religião não vem de Deus. Tá lá nas cartas, veja lá os vídeos das cartas que eu fiz, tá? A religião verdadeira, pura e imaculada para com Deus, tá em Tiago. Visitar, carta aos Tiago, visitar os órfãos e a viúva e se desviar da corrupção do mundo. Ah, mas como estamos na palavra fala para ter comunhão? Sim, comunhão. Onde está 2 ou 3 reunidos em nome do Senhor, está lá Ele presente. A palavra diz isso.
Não é o número de pessoas, irmãos. É você estar em comunhão com o Senhor no centro. O centro da reunião tem que ser Cristo. Entendeu? Então você pode estar em 4 pessoas dentro da sua casa, da garagem, qualquer lugar. Não é um lugar físico que determina a reunião mais. Hoje nós adoramos em espírito e verdade. Jesus falou para a mulher samaritana: não vai adorar mais o Pai nem nesse templo e nem no monte. Tá? Não que você não pode sair no monte orar, pode, qualquer lugar. Tá? O templo hoje poderia se adorar em templos, poderia, se o templo não fosse corrompido, mas hoje, por isso que Jesus falou, esse templo não vai sobrar pedra sobre pedra, porque e ele derrubou lá. Os religiosos estavam fazendo comércio na casa. Está fazendo uma casa do meu pai e covil de comércio, covil de ladrões. Pegou, chicoteou e derrubou tudo. Aparte-se daqui vocês todos. E logo em seguida ele falou: não vai sobrar pedra sobre esse templo aqui. E agora vai adorar o Pai, Espírito e Verdade. O templo é o próprio Deus dentro de nós agora. Entendeu? Então não tem templo físico mais. Embora alguns se reúnem em templos físicos, mas não é mais assim. Porque eles estão teimando. E Deus vai destruir, vai queimar tudo. Deus fala que vai queimar tudo. E esses que estão lá nos templos, alguns estão de bom coração, Deus vai tirar de lá. Ou através dos profetas, ou se os profetas não conseguirem, que é a gente que está pregando os enganos disso daí, né? Ele vai tirar por meio do ceifeiro, que é os anjos que vai vir no final dos tempos, que é onde nós já estamos vivendo, nós já estamos no início do sinal do tempo já, né? Os sinais estão todos aí já acontecendo. E aqueles que tiver fincado, for falso cristão, vai ser queimado junto com a falsa noiva, que é a igreja falsa. É os cristãos falsos, os líderes religiosos falsos. Vão ser tudo destruído por Deus. Quem estiver lá e tiver aqueles que vão buscar prosperidade financeira, vão buscar isso, aqueles que eu falei lá no vídeo, que só seguia Jesus porque Jesus fazia milagre, multiplicava os pães, mas quando ele ensinava sobre o final dos tempos, quando ele ensinava sobre as parábolas, ninguém queria saber, todo mundo deu fora, só ficou os discípulos dele mesmo, os outros discípulos foram embora, porque ele só queria receber as bênçãos, mas ele não quer receber os ensinos. Eles não querem praticar a verdade, praticar a palavra, receber a palavra. Aí não quer, entendeu? Então esses daí não são discípulos de Cristo, não são cristãos verdadeiros. Porque há esperança da pessoa ainda se converter, verdadeiramente há. Mas aí depende só dela, não é a gente que força. A gente não pode, o meu vídeo aqui eu sempre falo, não é de imposição. É para pregar as coisas de Deus, para vocês refletirem, se olhar para dentro de vocês, ver se as suas atitudes, como eu vi a minha, porque veio para mim e eu me converti assim. Eu olhei para os meus erros. Quantas coisas eu não fiz errada lá atrás, irmãos? Isso que é conversão. Você se enxergar que você era um miserável pecador, que estava no erro, que estava nas trevas, e eu estava nas trevas, eu estava fazendo tanta coisa errada. Eu já fiz o vídeo meu já, e eu não vou falar aqui de novo, né? Tá? Dos meus erros. Entendeu? Errei com a minha esposa, errei com a minha filha. Hoje eu estou com uma vida melhor, estou tratando todo mundo melhor, tá? Errei com muitas pessoas, com meus amigos, fiz coisa errada, enganei, menti, né? Vivia em promiscuidade, entendeu? Hoje eu sou uma pessoa totalmente diferente, pela graça e misericórdia do Senhor Jesus que me salvou, entendeu? Então transformação e conversão é isso. Você se reconhecer falho, pecador, que você estava no poço de lama do pecado, que você estava nas trevas e vem para a luz. Isso é conversão. Se não tiver transformação de vida, de você mudar da água para o vinho, não tem conversão. Entendeu? Conversão não é você frequentar um templo religioso, ir lá e sair de lá e continuar com injustiça, com fraudulência, com engano, com trapaça, trapaça com seus colegas, trapaça com seus irmãos em Cristo, trapaça com a empresa onde você trabalha. Isso daí não é conversão, irmãos. Não estou falando que vocês não vão errar. Eu erro, vocês erram. A gente vai tropeçar que vivemos ainda no corpo de carne. Mas viver na trapaça, viver na mentira, viver no engano, aí algo está errado. Vocês erraram uma vez ou outra é uma coisa. Agora, viver no erro, vocês viver fazendo injustiça, viver mentindo, viver trapaceando, aí está errado, né? Aí alguma coisa aí está errado. Entendeu? Então, esse vídeo não é uma imposição, eu só estou mostrando para você se olhar, assim como eu me olhei, aonde que vocês estão acertando, continue. Aí o Pai vai falar, continue meu filho, nesse caminho, você está indo bem. Então ele vai te conduzir.
Agora, se você estiver errando, ele vai falar, ó, você está errando aqui, vai te dar um puxão de orelha, vai te repreender. Ou vai usar alguém para te repreender. Você está errando aqui, volte para o seu caminho. Entendeu? Então é isso, porque aí você precisa reconhecer que você erra. Se você não reconhecer, só vê o erro dos outros, porque os religiosos são assim, eles só apontam o erro dos outros. Ele fala que os outros é pecador, mas e você? Você fala assim, tem uma passagem que fala assim, homem, tu és inexcusável, tu que julgas a outro, não julga você mesmo? Tu que fala para não roubar, roubas? E hoje os religiosos roubam, mas não de mão armada, ele rouba nas ofertas e nos dízimos. Ele vai lá, pede dinheiro para a pessoa, desvia o dinheiro para o bolso dele, dá um pouquinho só para as obras sociais, dá um pouquinho aqui, a maior parte vai para o bolso deles. E é o que fazia lá no Antigo Testamento, os sacerdotes que ofertavam a Deus dízimos e as ofertas, do que ele roubava do coxo, das viúvas, tá? E tinha cara de pau de ofertar a Deus. Você acha que Deus não está vendo isso daí, irmãos? Lógico que está. Você acha que o pai não está vendo? Os olhos do pai estão por todos os lados, meu filho. Então esses daí, eles são falsos. Ele até conhece a Bíblia, ele tem profundidade. Outra coisa que eu ia falar, eu vou falar isso aqui, mas não é que vocês não tenham que ler as escrituras, tá? Que não tenham que estudar. Mas as pessoas não são salvas pelo tanto que conhecem, é o tanto que pratica, é o tanto que você põe em prática. Você pega os princípios bíblicos de Deus e põe em prática, tipo verdade, justiça, benignidade, você pratica isso, respeito ao próximo, amor ao próximo, amor aos inimigos, orar por eles, não é conviver com os inimigos, é você orar para que eles se convertam. Né? Você não precisa viver com ele, ele te maltratando e você conviver com ele. Você perdoa, quantas vezes for necessário, mas ele lá, você cá. Tá? Se ele precisar de comida, você dá um prato de comida, dá um copo de água, entendeu? Tudo isso aí. E você ser justo, você ser uma pessoa caridosa, você ser amorosa, você ser respeitador, você amar os irmãos. É isso. Se você está respeitando esses princípios, é o básico. Lógico que as escrituras ela tem que ser estudada para vocês não serem enganados pelos falsos profetas. Entendeu? Porque senão vai chegar ao final dos tempos, todo mundo sabe que tem um anticristo aí. O anticristo vai enganar muita gente, porque vocês não estão alicerçados na escritura, e vocês vão aceitar sem saber o sistema do anticristo. Vão aceitar a marca da besta. Porque a marca da besta já está sendo trabalhada aí, entendeu? E aí a pessoa vai aceitar, vai falar, não, isso não é marca da besta, não tem nada a ver. Vai se ferrar, vai ser enganado e vai aceitar. Por quê? Porque ela não lê a Bíblia para ver o que é marca da besta, o que é sistema da besta, o que é o controle mundial, o que é a nova ordem mundial. Muitos cristãos não entendem o que é isso. Você vai falar, ele vai falar que é teoria da conspiração, que a gente está louco. Por quê? Porque eles não estudam as escrituras. Ele não estuda. Hoje em dia nas igrejas não se prega mais Apocalipse. E é necessário, é um dos livros mais necessários para o cristão, porque ele fala, vigiai e orai porque eu estou à porta. Isso está em Apocalipse, tá? Porque eu vou vir como ladrão de noite. Vocês vão estar, não é que não pode viver a vida, não pode se divertir, não pode estudar, não é nada disso. Ele está falando, enquanto vocês estão distraídos e não vão para as escrituras, então vocês não têm conhecimento. Então eu vou vir como ladrão. Ou seja, vocês vão estar casando, se dando casamento, como era no tempo de Noé. E aí veio o dilúvio e levou a todos. Então vai ser a mesma coisa. A pessoa vai estar se divertindo, casando, se dando casamento, o Senhor vai voltar, vai levar aqueles que estão com azeite ungido, com óleo do azeite, que é a palavra, né? E que é a virgem prudente, vai levar as virgens prudentes e as virgens nessa vai deixar. E elas vão se perder, infelizmente. Por quê? Porque não está alicerçada nas escrituras. Não sabe os acontecimentos, não sabe ler os sinais que está vindo por aí. Aí vai aceitar o sistema do anticristo, o sistema da besta, a marca da besta, e sem saber. Ela vai achar que vai ser bom, porque diz que o anticristo vai vir com uma falsa paz, para lubridiar. Ele vai falar que é Cristo. Muitos vão acreditar que ele é o próprio Jesus. E aí vai falar, ele trouxe paz ao mundo, porque é falsa paz, é uma paz enganosa. Se vocês estivessem nas escrituras, vocês iam saber disso. Muitos cristãos não sabem disso. Tem um cristão que trabalha lá onde eu trabalho, irmãos, que é controlador de acesso, o meu irmão aí, Aparecido, beleza? Abração para você, meu irmão, gosto muito de você, viu? É um dos que me ajuda, eu tenho que cumprimentar também, né? Os irmãos que me ajudam, meu primo, o Hélio tá sempre me auxiliando com meus vídeos aí, a minha filha Rayane, que ela não é cristã, mas ela me dá uma assessoria, que ela entende mais ou menos dessas coisas, né? Muito obrigado por essas pessoas me auxiliar aí.
né? E o irmão Benedito também, que me deu um norte para a palavra, sou sempre grato a ele. Todas as pessoas eu sou sempre grato no meu coração, tá? Deus usou para me auxiliar. E então esse irmão Aparecido, ele conhece lá o irmão lá, não vou citar o nome dele, né, desse irmão, que ele é controlador de acesso. Eu conversando com ele, ele veio, olha o que ele veio me falar. Eu perguntei para ele alguma coisa referente a Apocalipse, né? Aí eu falei assim, das coisas de Deus, ó, quem planta o mal, colhe o mal, tem a semente do mal, a semente do bem. E no final dos tempos vai. Eu falei para ele que vai ter o tribunal de Cristo e o julgamento do tribunal de Cristo e o julgamento do trono branco. O tribunal de Cristo é para a gente que foi salvo dar satisfação do que a gente fez aqui nessa terra com o nosso corpo e com a nossa boca e com nossos dons que Deus nos deu, que nós fizemos e o que não nos fizemos, para Deus nos dar o galardão e também nos chamar a atenção, porque Deus vai pedir conta do que a gente fez aqui, irmãos. Ele vai falar, por que você fez aquilo se eu não falei para você fazer? Por que você não ajudou aquela pessoa quando eu falei para você ajudar? Por que você não usou os seus dons para ajudar o seu próximo? Ele vai nos cobrar, entendeu? Porque tem uma passagem que fala que muitos vão para o céu provado pelo fogo, de raspão. Vão passar de raspão. Mas por quê? Porque não tem muita obra para apresentar para o Pai. Então, mas eles vão ser salvos, mesmo provado pelo fogo. Entendeu? Mas só que lá não vai receber galardão e ainda vai tomar uma chamada de atenção do Pai. Vai ser salvo, mas vai tomar uma chamada de atenção e não vai ter galardão no céu. Por quê? Porque não fez muitas obras para Deus. Entendeu? Ou fez obras fraudulentas. Fez obras no engano. É o que eu estou falando, guiado por esses falsos profetas de religião. Aí vocês estão achando que estão fazendo obra para Deus e estão fazendo uma desobra. Aí Deus vai pedir conta, entendeu? E por esses falsos profetas, ele vai pedir conta para julgamento. Que aí já é o grande trono branco. O trono branco já é diferente do tribunal de Cristo. Trono branco é para lavragem de sentença, para condenação. Então quem passar pelo trono branco não tem salvação. Então, tome cuidado aí. Aí ele não sabia disso, ele não tinha esses conhecimentos. Por quê? Não se prega Apocalipse. Aí ele pediu até uma Bíblia para mim, que eu vou ver se eu compro mais Bíblia. E aí vou distribuir para algumas pessoas aí, para dar conhecimento para as pessoas. As pessoas, algumas não têm nem Bíblia. Alguns dos cristãos, eles só são cristãos de igreja, que vai lá, ouve... Como que você vai saber se esse pastor... Tá? Eu não posso julgar, irmãos, porque tem muitos pastores bons, mesmo estando em denominação, estão lá enganados. Porque denominação não vem de Deus, tá? Embora tem muitos servos de Deus lá reunidos, mas em Apocalipse fala, sai daí, povo meu. Se Apocalipse fala, Deus fala para sair de lá, é porque tem povo dele lá, porque senão ele não falaria, entendeu? Mas estão enganados, eles estão enganados lá, mas não cabe a mim julgar. Então, o que acontece? Tem muitos lá que não entendem de Apocalipse, são cristãos só de igreja. Como que você vai provar o Espírito se aquele pastor vem de Deus ou ele se leva para o falso profeta? Aí vocês estão no engano. E aí eles vão te levar para o inferno, né? Junto com eles. Porque se vocês não examinam as escrituras, eles podem estar... Não é aparência, irmãos. Deus não se lidar pela aparência. Deus fala... em Gálatas fala, Deus não aceita a aparência do homem, Paulo fala, o apóstolo Paulo. Não aceita a aparência do homem, não é a aparência de santo, nem porque ele fala bem, porque ele parece santo, porque Satanás se transfigura em anjo de luz. E os seus ministros, que é os falsos profetas, e ministros de justiça, para enganar os incautos. Quem são os incautos? Aqueles que não estão lendo as escrituras para entender que Satanás se transfigura em anjo de luz. Entendeu? Então é isso, tá? Então esse canal aí, bem-vindo aos novos inscritos, tá? Eu já falo para eles que aqui não é um canal de coaching motivacional, é o canal da verdades bíblicas, é o canal de conhecimento bíblico, não é um canal religioso. Eu não falo, eu falo de religião, mas criticando o sistema religioso. Não estou falando que todos que estão dentro das denominações do sistema religioso são falsos. Muitos estão lá enganados, mas a maioria são falsos. Tanto líder religioso quanto falsos cristãos. Os apóstatas, falsos cristãos são os apóstatas, são um cristão que vai buscar só as bênçãos de Deus, mas não o Deus da bênção. Ele não quer obedecer a palavra, ele não quer obedecer os ensinamentos, ele quer só os milagres, ele só quer receber milagres, só quer receber cura,
prosperidade financeira, casa própria, carro na garagem, é isso, mas obedecer a palavra não quer. Então esses são os apóstolos, entendeu? São só os cristãos. Pode ser que eles venham se converter antes de acabar tudo, pode, mas pode ser que não dê tempo não, que eles vão ser queimados e destruídos junto com os outros cristãos falsos líderes. Tá bom? Então esse é o canal para os novos inscritos saber, que é o canal que fala da parte de Deus, tá? Eu sou falho, eu tenho minhas falhas, eu estou tentando me consertar com Deus, Ele está me conduzindo, Ele está pondo eu no caminho certo, enquanto Ele trabalha em mim para me consertar, Ele me usa. Ele faz assim com todos, não é só comigo não, tá? Quem lê as escrituras sabe disso. Paulo mesmo falou, dentre os pecadores eu sou o primeiro, eu sou o principal. Agora não, porque depois, né, que Paulo agora tá morto, né, irmãos? Mas na época que ele escreveu as cartas, ele falou assim, dentre os pecadores, porque Paulo era da lei dos Antigos Testamentos. Quando ele conheceu a Cristo, teve a revelação, ele se converteu verdadeiramente. Porque muitos estão assim, eles acham que são convertidos, mas não são. Eles estão pregando lei do Antigo Testamento. E nós estamos no tempo da graça. E querendo que vocês vivam no tempo da escravidão da lei. Sendo que Cristo já nos libertou da maldição da lei para a sua graça. A lei era boa para nos conduzir a Cristo, certo? Mas ele se fez maldição no nosso lugar, obedeceu a lei todinha no nosso lugar, que a gente não era capaz de obedecer, porque a gente era pecador e falho, tá? E nos conduziu, certo? É isso, para Cristo. Então hoje nós vivemos na graça. Então olha o tanto de coisa que muitos cristãos não entendem. E aí tá achando que tá obedecendo a Deus e tá indo pro escuridão, sem saber. Entendeu? Então é esse o vídeo, tá? Então o canal é isso, o canal aqui é de pregar as verdades, que às vezes vai doer para alguns, vai doer para mim, porque vai fazer você se olhar para os seus erros e você se libertar deles, entendeu? Com o poder de Cristo, não é você sozinho, tá? Vai conforme você tá, com todas as suas imundícias, é Cristo que vai te limpar pela leitura da palavra. Aí você vai olhando para a palavra falando, puxa, eu tô certo aqui, mas eu tô errado aqui, tem que me consertar, entendeu? É assim, as palavras, ela age assim. Ela chama a sua atenção, mas também te estimula. Ela te consola quando você estiver aflito, passando por lutas, mas ela também te puxa a orelha, fala assim, ó, você está errando aqui. Essas coisas, tem coisas que acontecem na nossa vida que Deus permite de ruim para nos provar a nossa fé. Não é falha nossa, não é erro nosso, mas tem coisas que a gente colheu de consequência dos nossos erros. Aí isso a gente tem que olhar e se arrepender, entendeu? Tá bom, meus irmãos? Então, para os novos inscritos, para eles saberem que não é um canal de passar a mão na cabeça, porque aí se quiser sair do canal já sai logo. Porque aqui eu não vou passar a mão na cabeça dos erros de ninguém, tá? Eu vou olhar para os meus também. Não adianta eu tirar o cisco o cisco do olho do irmão, sendo que tem uma trave no meu. Primeiro eu tiro a minha trave, depois eu tiro o cisco. E eu tiro só o cisco daqueles irmãos que me permite, que me dá liberdade para apontar onde ele está errando, mas não para julgar ele. Para falar, corrija esse irmão, para agradar o Pai. Entendeu? É para isso, não é para ficar julgando o irmão, falando, você vai para o inferno. Não, não é assim que se prega o evangelho, irmão. É com mansidão, com paz. Irmão, você está errando aqui, ó. Você me permite falar? Aqui, se conserte com o Senhor, tá? Desculpa te falar. Agora, os irmãos que não permitem, aí eu não falo, eu só oro para Deus e entrego na mão do Pai. Se Deus encontrar arrependimento e converter a alma dele, bem. E outra, conversão, tem dois tipos de conversão. Tem conversão quando você se entrega a vida para Jesus verdadeiramente, e tem a conversão que é todos os dias. Que todos os dias a gente falha, a gente erra, não falar, não fazer, não, né? Ou vez ou outra você não vive em erro, o verdadeiro convertido. Mas vez ou outra a gente está errando, irmãos. Eu erro, vocês erram. Então a gente tem que confessar o pecado ao Pai, os nossos erros, entregar para Ele, Jesus se justificar e interceder, porque é o maior intercessor, é Cristo, tá? É o único intercessor, né? A gente confessa o pecado ao Pai por meio de Cristo. Senhor Jesus, nos purifique pelo seu sangue, interceda junto ao Pai, porque eu pequei, eu errei, falei aqui, falei demais, falei o que não devia. Vou pedir perdão para o irmão que eu errei, ou para a irmãzinha, né? Reconheço o meu erro, tenha essa humildade, tá? E é isso aí, tá bom, irmãos? Então o vídeo foi esse, Deus abençoe a todos, um abraço no coração, amo todos vocês de coração, sem hipocrisia nenhuma. Compartilhe o vídeo, tá? Peço em nome de Jesus para chegar mais almas
para dar entendimento, para libertar a mente dos erros, dos enganos, para libertar, para levar a alma para Cristo. Não é para mim, não é para você assistir o vídeo para me prestigiar, para prestigiar a Cristo, para ter conhecimento bíblico, para sair dos enganos, para você ser salvação das almas, tá? E eu aponto para Cristo, para a palavra. Cristo é a palavra em espírito, tá? Leiam a Bíblia, busquem a Bíblia, tenham comunhão com Deus, se puder ter comunhão com os irmãos, tenham, né? Se vocês quiserem frequentar a denominação, mas sempre, é o que eu falo, não deixe o cérebro do lado de fora, que é um amigo meu do YouTube, que ele não me conhece, mas eu busco o canal dele, que ele sempre fala isso. Vocês querem denominação? Que ele não vai também. Ele fala, vai, mas não deixe o cérebro do lado de fora. Leia a Bíblia e veja o que aquele pastor está pregando, condiz com a palavra. Se não tiver, saia de lá, porque senão vocês vão para o buraco. Porque aí é engano. E o engano vem do diabo, gente, não vem de Deus. Entendeu? A parte todo aquele, quem profere o nome de Deus, está escrito em Timóteo, a parte da iniquidade. Numa grande casa que ele fala é a casa da cristandade. Lá tem vaso de honra e de desonra. Está tudo misturado, joio com trigo. Mas quando você identificar que tem joio lá, que tem falso engano, a sua obra não é de julgar, não é bater de frente com o líder religioso. Ah, você está errado, você é falso profeta. Não, é você sair de lá. Entendeu? É isso. É isso que Deus fala para sair. A parte do erro. Todo aquele que profere o nome do Senhor, a parte da iniquidade, a parte do engano, a parte do erro. É isso. Tá bom? Deus abençoe. Compartilhe o canal, ou compartilhe o vídeo. Deixa o joinha se gostou. O like, porque o like é importante, gente, para o YouTube reconhecer que o vídeo é relevante, tá? Senão ele não compartilha com os outros, por favor. E se não gostou, pode deixar o dislike, porque o dislike quer dizer que vocês viram o vídeo, tá? E aí, mesmo o dislike, o YouTube reconhece, tá? Então, pode dar o dislike se vocês não concordar, eu não vou ficar com raiva de ninguém, cada um é livre para discordar de mim, eu vou orar pela pessoa, eu vou falar para o Pai dar entendimento a vocês, e quando eu leio a Bíblia, olha assim, ó, Senhor meu Deus e meu Pai, venho na sua santa e bendita presença, pedir o mover do seu Espírito Santo, para me dar entendimento da sua palavra. Peço autorização para ler o seu livro sagrado e sou movido do seu Santo Espírito. Esvazie do meu intelecto e sabedoria humana e me enche da sua sabedoria espiritual para me interpretar a sua palavra segundo a sua vontade e não a minha. Para vocês não errar. Entendeu? Sempre faça essa oração. E quando terminar de ler a Bíblia, fala, obrigado, meu Pai, pelo conhecimento da sua palavra, pela sua palavra bendita do seu poder, que ela ecoa no meu ser, para me botar em prática. Pronto, muito obrigado, Deus abençoe. É assim, entendeu? Isso é devoção a Deus, isso é intimidade com o Pai, entendeu? Então é isso aí, tá bom? Aí deixa o like, toque no sininho de todos para receber as notificações, tá? E badalhe o sininho, compartilhe e sempre veja o vídeo até o fim para vocês entenderem a história, o contexto do que eu estou falando. Não tire conclusões precipitadas se vocês não verem o vídeo até o fim. Tá? Sempre é bom ver o contexto, é igual a Bíblia. Se você pegar um versículo, tudo posso naquele que me fortalece, mas por que Paulo está dizendo isso? Você só pegar e falar assim, sou super-homem, posso todas as coisas, não é isso que Paulo está dizendo. Vocês têm que ler a carta toda para entender o contexto, por que ele diz aquilo, entendeu? Então, é isso aí. Abraço, Deus abençoe, pratique o bem, ame seus familiares, ame o seu próximo, ore pelos inimigos, pratique a verdade, seja justo com as pessoas, tá? Seja honesto nos seus trabalhos, faça tudo que a palavra nos ensina, tá bom? Deus abençoe, até o próximo vídeo, irmãos.